muito bem analisado. Tendo a concordar com você, a gente tem uma coisa que talvez seja interessante acrescentar, é que quando se fala no crescimento dos partidos de centro, né, isso em todos os jornais, hoje está, porque, de fato, o PSD, o MDB foram os grandes vencedores dessas eleições, porque saíram com uma quantidade muito grande de prefeituras. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paes é do PSD, mas muitas vezes se coloca isso na conta só da direita, não, é o centro-direita, mas também é importante entender que dentro do contexto atual do Brasil, de certa forma, representa uma derrota para o bolsonarismo. No caso do Eduardo Paes, está bem claro. É difícil falar de candidatos do PSD Brasil afora, que o Brasil é muito grande, a gente ainda tem que terminar essa análise, tem que se aprofundar mais sobre isso. Mas no caso do Rio de Janeiro, que é o caso mais conhecido nacionalmente, eu conheço, você conhece, né, porque a gente é do Rio, o Eduardo Paes, ele pode não ser um cara de esquerda, mas representa, nesse momento do Rio de Janeiro, um campo progressista, apoiado pelo PT, apoiado pelo PCdoB, pelo PSB, pelo presidente Lula. Em 2022, ele participou de forma muito ativa da campanha do presidente Lula, participando, ajudando a organizar a campanha, participando de comícios junto com o presidente Lula, participando de caminhadas e tudo com o presidente Lula em 2022. E durante a campanha, nessa campanha de agora, 2024, a estratégia do PL, da extrema-direita, do Ramagem, e do Rodrigo Amorim, que também, pelo menos o debate que eu vi, e foi a estratégia deles, é de associar muito o Eduardo Paes ao Lula e à esquerda. É uma coisa até irônica, né? Mas foi o que aconteceu no debate. Né? Temos aqui dois candidatos de esquerda. A gente fica falando, não, o Eduardo Paes não é de esquerda, só que no debate o Ramagem e o Rodrigo, não, o Eduardo Paes é de esquerda, ele é da turma do Marcelo Freixo, da turma do Lula. Né? E o Eduardo Paes, ele levou isso na boa. Ele não mordeu a isca de ficar explicando muito. Ele agradeceu o apoio que ele tem do Marcelo Freixo, do presidente Lula, falou das realizações que a parceria com o governo federal já está trazendo ao Rio de Janeiro, que pode trazer muito mais. Mas, enfim, o fato é que no debate político, no imaginário político da população carioca, o Eduardo Paes foi empurrado, a revelia dele, empurrado para a esquerda em função da sua proximidade com o presidente Lula. Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, houve uma derrota do bolsonarismo pelos números acachapantes da vitória do Eduardo Paes, pelo envolvimento direto do Bolsonaro na campanha do Ramagem. O Bolsonaro vota no Rio de Janeiro, ele foi votar junto com o Ramagem deu entrevista ontem, eu vi na TV, o Ramagem, não, a gente vai para o segundo turno, o Bolsonaro atrás, o Carlos Bolsonaro atrás. Então, foi bem claro. Então, quando se analisa o crescimento do PSD, tem lugares, pelo menos do Rio de Janeiro, em que o PSD veio junto com o campo progressista. Então, eu vejo, às vezes, análises muito pessimistas, não, a derrota da esquerda. O pessoal esquece muitas vezes que foi estratégia do PT, estratégia explícita, em que em várias cidades em que os candidatos não fossem competitivos, ele se aliaria a partidos de centro. E um dos partidos que era prioridade era o PSD. Agora eu quero esperar para ver esses dados, né, que tudo está chegando, tudo foi muito, muito grande no Brasil, né, a gente está compilando, está processando, digerindo esses dados todos, para ver em que prefeitos do PSD foram eleitos que a gente pode considerar como aliados do campo progressista. Né? Se forem a maioria, ou se for pelo menos a metade, ou se for uma quantidade razoável, a gente pode... a análise é outra sobre o crescimento do PSD, mesmo cálculo vale para outros partidos de centro, MDB, até PP, União Brasil. União Brasil está no governo federal. Né? É claro que a gente sabe que esses partidos, num estado é uma coisa, em outro estado é outra, numa cidade é bolsonarista, em outra cidade não é. O Brasil é muito, muito variável e a política municipal é muito complexa. Como é que você vê esse crescimento do centro? Você acha também que esse crescimento do centro, às vezes, tem que ser relativizado em função da minha análise? O que você acha?
Sem dúvida, Miguel. Eu acho que esse centro, o que une esse centro, o que dá unidade, o que dá, digamos assim, característica a esse centro, não são, digamos, compromissos ideológicos muito claros, muito definidos. Porque se você olha um partido como o PT, como mesmo o PSOL, o PCdoB, os partidos mais à esquerda, você consegue identificar com muita clareza compromissos ideológicos muito definidos, né? Que dá identidade a esses partidos. Já o centro da política no Brasil, ela nunca teve uma cara ideológica, né? Uma certa defesa da iniciativa privada, mas muitas vezes não, uma certa defesa, uma certa luta por reformas menos... que, em alguma medida, mantenham o Estado fora da economia, mantenham o Estado fora das relações de trabalho. Por aí um pouco. Fora disso, o centro no Brasil, ele historicamente, quer dizer, há inclusive na teoria política formulada aqui no Brasil, a ideia do presidencialismo de coalizão, que vale para o prefeito de coalizão ou para o governador de coalizão. Quer dizer, se você for presidente, governador ou prefeito e não tiver apoio no Congresso Nacional, na Câmara, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, você não tem condição de governar. Você precisa fazer alianças políticas com o legislativo local, estadual ou federal para governar. E todos esses partidos de centro, eles sempre estiveram à disposição para fazer esses acordos. Daí essa ideia da coalizão, né? Do presidencialismo de coalizão, mas que a gente pode olhar para o governo do Estado e para as prefeituras e imaginar o mesmo desenho, o mesmo modelo. Então, o que eu acho que, em alguma medida, essa vitória, digamos, esse número mais expressivo de votos nesse centro, eu acho que, em alguma medida, ele nos mostra que o povo brasileiro está meio cansado do radicalismo do bolsonarismo, sabe? Se a gente olha, inclusive, os candidatos, porque o PL teve muito voto nesse processo eleitoral agora, saiu acho que ele foi o partido que mais cresceu, né? 246%, eu tenho aqui anotado em algum lugar no celular, 240... Em votos, né? Hã? Em número de votos. Em número de votos, né? Eu vi também. Agora, só lembrando, eu sei que talvez você fale isso agora, mas só para pontuar, que esses votos foram também para prefeitos que perderam a eleição, né? Só para pontuar. Sim, para prefeitos que perderam a eleição. Mas, se a gente olhar para o perfil desses candidatos, é como você disse, a gente precisa de algum tempo para analisar esses dados. Mas se você olhar para o perfil de muitos desses candidatos, eu fiz um pouco isso, eles estão longe de ser bolsonaristas radicais, gente do estilo Carlos Bolsonaro, Pablo Marçal, o candidato a prefeito lá de João Pessoa, que foi para o segundo turno da eleição, e que tudo indica que vai perder, porque o candidato do acho que MDB, do centro também, que foi para o segundo turno, ele não ganhou por 0,5%, né? Cícero Lucena, lá em João Pessoa, ele não ganhou por 0,5%. Então, você tem um cara como Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde de Bolsonaro e conseguiu chegar no segundo turno apelando ali para o voto bolsonarista, que é um sujeito, digamos, mais bolsonarista raiz. Mas, se a gente olha para a maioria dos prefeitos que vão para o segundo turno ou que se elegeram pelo PL, eles não são bolsonaristas radicais. Eles fizeram um discurso mais comprometido com uma certa normalidade institucional, com a defesa da democracia, com respeito pela diferença. Aqui e acolá apareceram os radicais, né? Acho que o Marçal foi o exemplo limite. Marçal foi um exemplo tão limite que eu acho que ele saiu do mundo da política e caiu no mundo da antipolítica, e por isso não conseguiu passar para o segundo turno,
né? Ele abandonou a política, né? Ali no final do processo eleitoral, eu às vezes fico pensando se Marçal queria mesmo ser prefeito de São Paulo, sabe? Eu tenho um pouco essa dúvida. Eu acho que, às vezes eu fico pensando, primeiro eu pensava na alternativa dele querer ser somente um nome nacional, e isso ele conseguiu, em alguma medida, para se candidatar a essa vaga do radicalismo, já que Bolsonaro está inelegível e esse campo está em aberto. Mas eu, depois desse processo eleitoral agora em São Paulo, eu estou achando que esse rapaz, na verdade, ele só quer mesmo ganhar dinheiro, e ele deve ter ampliado estrondosamente o seu público, a sua esfera de atuação. Então, eu acho que o grande derrotado desse processo eleitoral foi o radicalismo político. Isso, apesar do 1 milhão de votos, que 1 milhão e alguma coisa de votos que o Marçal teve em São Paulo, né? Apesar disso, eu acho que o grande derrotado foi o radicalismo político. E, né, a gente precisa analisar com muita calma, com muita tranquilidade o que vai acontecer nos próximos dias, né? Primeiro, a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer com Pablo Marçal sob 2 pontos de vista. Primeiro, sob o ponto de vista jurídico, né? A gente não pode esquecer que ele tem 129 processos na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico, por uso de fake news nas redes sociais, e também uma questão que até a candidata Tabata Amaral abriu um processo contra ele, por uma questão do fato de que ele não estava vinculado ao PRTB, que é o partido pelo qual ele concorreu, num período mínimo que o estatuto do próprio partido definia para ele obter a candidatura, né? Então, tem essas 3 questões de natureza, digamos, legal a serem definidas. Se o Judiciário e a Justiça Eleitoral seguir a orientação que seguiu quando cassaram o deputado Fernando Francischini e o tornaram inelegível por 8 anos, e se isso recair sobre Marçal não pode concorrer à presidência da República nas próximas 2 eleições, né? Nem a de 26, nem a de 30, porque ele só vai ter os seus direitos políticos recuperados a partir de 2032, porque são 8 anos. Então, essa é uma questão que a gente precisa ver o que é que vai acontecer. E a outra coisa que a gente precisa ver o que é que vai acontecer é o que é que esse eleitorado do Marçal fará no segundo turno, né? O governador de São Paulo, o Tarcísio, semana passada eu o vi na televisão dizendo o seguinte: isso que o Marçal fez, que foi divulgar um laudo falsificado nas redes sociais contra o Boulos, ele disse, isso que o Marçal fez é um crime, ele deveria estar preso, né? Na verdade, juridicamente, ele nem poderia ser preso por isso. Nenhum candidato pode ser preso nos 15 dias que antecedem o processo eleitoral. Claro que ele poderia até perder o mandato se ele conseguisse se eleger prefeito de São Paulo, mas ele não poderia ser preso às vésperas da eleição. Então, Tarcísio bradava pela prisão do Marçal. E hoje, o Tarcísio diz com todas as letras que ele espera o Marçal no palanque do Nunes, ao lado dele, Tarcísio, né? Então, na semana passada, ele queria prender o Marçal e hoje ele chama o Marçal para o seu palanque, para ficar no palanque do Nunes, né? Ao lado dele, Tarcísio. Então, essa disputa pelos votos do Tarcísio, do Marçal vai ser uma disputa grande. O Marçal tem muito voto na periferia, teve muito voto na periferia, e a gente sabe que o Boulos tem uma capacidade extraordinária de falar com o povo da periferia. Agora, é um voto da periferia, um voto muito típico, né? Porque é um voto da antipolítica. E não há nada mais político do que o Boulos, né? O Boulos é a celebração da política, da melhor política. Então, essa capacidade do Boulos de, dentro da política, capturar esses eleitores que trafegam no mundo da antipolítica vai ser interessante da gente assistir, né?
Eu espero também que o presidente Lula mergulhe nessas campanhas agora de segundo turno, especialmente onde o PT concorre, em São Paulo, né, para ajudar o Boulos. E a outra coisa que a gente precisa também ver em relação ao Pablo Marçal é o que ele próprio vai fazer, né? Porque o Marçal chamava o prefeito Nunes de bananinha, né? O Boulos, de esquerdista, comunista, drogado, enfim, tudo aquilo que a gente viu. Então, eu acho muito difícil, né? O Marçal, ele tem muito a perder em termos financeiros. Imagina a quantidade de seguidores que ele pode perder se ele sobe no palanque do Nunes, né? Eu, se estivesse no lugar dele, pensaria 2 vezes se essa é a melhor estratégia. Até porque ele é um homem muito inteligente, né? Quanto a isso, eu acho que nenhum de nós, por mais que ele seja alguém da extrema-direita, na verdade, um ser até antipolítico, uma pessoa intragável, de muito agressivo, a gente não pode dizer que Marçal não é um homem inteligente. Ele é um homem muito inteligente. Eu acho que ele tem um compromisso muito grande consigo mesmo, em ganhar dinheiro, é o que ele faz de forma legal e ilegal desde sempre, né? Ele já foi preso algumas vezes, ele já foi já foi condenado por prática de estelionato. A gente vê que algumas ações dele nas redes são, né, ele usa as redes para ficar rico, para ganhar dinheiro, né, às custas desse eleitorado ou desses seguidores que professam a ideia do sou contra tudo que está aí, sou contra a lei, sou contra a norma, sou contra o direito, sou contra qualquer coisa, né? Então, tem uma identificação muito forte com ele, e aí a gente precisa ver o que é que ele vai fazer. Eu soube que hoje ele foi convidado pelo prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, a assumir uma secretaria na prefeitura. Mas ele não deu resposta nenhuma, eu duvido que Marçal vá ser secretário de quem quer que seja. Eu acho que ele vai seguir aí, eu tenho a impressão que ele, pelo que eu avalio, ele nem mesmo que quisesse apoiar alguém, ele nem pode fazer isso, né? Porque se ele é o anticandidato, ele é um homem da antipolítica, quer dizer, como é que ele vai apoiar algum político, né? Então, eu acho que ele não vai apoiar ninguém, mas isso também é o mais irrelevante, porque o que importa é o que é que o eleitor do Marçal vai fazer nesse segundo turno. Eu tenho uma aposta, eu acho que uma boa parte desse eleitorado, é óbvio, né? Uma boa parte desse eleitorado do Marçal vai votar em branco, vai anular ou não vai votar, né? Porque eles são a antipolítica, né? Então, eles não vão fazer uma transferência. Acho que o Boulos tem uma possibilidade de pegar alguns votos desse eleitorado por conta da periferia de São Paulo. O Boulos tem essa facilidade de conversar com a periferia, ele veio de lá. E vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Esse segundo turno em São Paulo vai nos dar uma aula sobre o que é que o eleitor brasileiro, como é que o eleitor brasileiro age diante de uma divisão política tão clara, né? Tão nitidamente, né? A direita, a esquerda e a antipolítica ou a extrema-direita. Eu chamaria mais de antipolítica, né? Então, nós temos aí esses 3 grupos, vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bom. Gisele, muito obrigado, Por último, só uma coisinha. Registrar uma derrota que, para mim, pessoalmente, é muito, muito bem-vinda, que é a derrota do ex-juiz Sérgio Moro, né? O ex-juiz Sérgio Moro, o candidato a prefeito que ele apoiava em Curitiba e que a mulher dele era vice desse candidato, perdeu fortemente, e eu ainda consegui fazer aqui uma lista dos candidatos que Moro apoiou no Paraná, e todos eles perderam. São José dos Pinhais, Garapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Largo e Umuarama.
Então, para quem quer ser governador do Paraná nas próximas eleições, o Moro vai ter que escolher melhor as pessoas que ele apoia, porque ele foi um dos grandes derrotados nesse processo eleitoral. Era só isso.